Mais uma vez, graça e paz. Só pedir aos irmãos para ficarem atentos aí a essa questão do microfone. A gente estava tocando aqui, estava sem o retorno do violão, tá? Queridos, eu peço que vocês abram suas Bíblias. Lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, nós iremos fazer um passeio pelo livro de Jeremias. E eu peço que você se prenda a Jeremias capítulo 29. Mas para chegarmos até o capítulo 29 de Jeremias, nós iremos fazer um passeio por todos os capítulos anteriores, para que nós compreendamos o que de fato aconteceu ali em Jeremias capítulo 29. Quando nós paramos para pensar no que aconteceu com Israel depois que Davi morreu, depois que Salomão morreu, o reino de Israel ele se dividiu em dois reinos, o chamado Reino do Norte e o Reino do Sul. E esses reinos, irmãos, acabaram se corrompendo. Os reis que se levantaram em Jerusalém, os reis que se levantaram em Judá, foram reis que não serviram a Deus. Foram reis que dedicaram as suas vidas à idolatria, foram reis que dedicaram as suas vidas à corrupção. Deus então levantou muitos profetas para chamar a atenção desses reis, levantou profetas para que eles pudessem então pregar e trazer Israel, trazer Judá de volta a uma ordem, a uma moralidade, mas não deram ouvidos a esses profetas. Reis como Manassés, que a gente encontra a sua história lá em 2 Reis, capítulo 21, reis que acenderam ainda mais a ira de Deus. Manassés não serviu a Deus, Manassés serviu a outros deuses e fez ainda pior, pegou o seu próprio filho e entregou como sacrifício a um deus pagão. Quando a Bíblia diz que ele entregou o seu filho, ele literalmente sacrificou o seu filho. Ele literalmente sacrificou o seu filho. E ações como essa acendeu ainda mais a ira de Deus. Num período, irmãos, de 400 anos, 19 reis reinaram em Jerusalém. Jeremias, ele era levita e já era profeta quando o piedoso rei Josias morreu no ano de 609 a.C. E após a morte do rei Josias, a situação tanto religiosa quanto política de Judá, ela começou a decair. Jeremias, ele pregou contra os pecados do povo, pregou contra as coisas erradas que o povo fazia, pecou contra a corrupção nacional, contra a superstição que aquele povo tinha por causa do templo, pois eles acreditavam que o templo em si representava a presença de Deus, por mais que eles estivessem errados, por mais que eles estivessem caminhando em veredas tortuosas, mas eles acreditavam que a presença do templo no meio deles trazia sobre eles uma proteção, ou seja, eles viviam um processo de superstição, aonde acreditava que aquelas quatro paredes tinham o poder de lhes proteger. Mas, irmãos, Jeremias condenou a idolatria daquele povo, mas eles não deram ouvidos. Quando nós chegamos então no capítulo 11 do livro de Jeremias, capítulo 11 até o capítulo 11 a partir do verso 18 até o capítulo 12 até o verso 17, o povo de Anatote, que era a terra natal de Jeremias, planejaram matar Jeremias por causa da sua pregação.
É interessante que quando as pessoas andam em caminhos errados, andam em caminhos tortuosos, Deus de alguma forma levanta alguém para chamar a atenção dessas pessoas, mas eles não querem dar ouvidos, ao ponto de ameaçar aquele que estava pregando a palavra de Deus de morte. Isso foi o que aconteceu com Jeremias. Ele chamava a atenção do povo, ele falava dos pecados do povo, mas o seu próprio povo, a sua própria cidade, a sua própria terra não deram ouvidos àquilo que ele estava pregando, àquilo que ele estava chamando a atenção e anunciando, e ameaçaram tirar a vida de Jeremias. No capítulo 18, Deus manda com que Jeremias, e isso é um texto muito conhecido, Jeremias, desce à casa do oleiro. Deus então manda Jeremias ir até a casa do oleiro, para que de uma forma didática Jeremias pudesse ver o que Deus iria fazer, a obra que Deus iria fazer com Judá. Deus iria quebrar Judá como um vaso que o oleiro ele prepara, mas ele não se satisfaz com o seu formato, ele não se satisfaz com a sua forma, com a sua estética, e o oleiro quebra esse vaso para que ele possa reconstruir. Deus então manda com que Jeremias fosse à casa do oleiro e assistisse esse processo de destruição e reconstrução do vaso, para que então ele compreendesse que Deus iria destruir Israel, ou melhor, destruir Judá, para que daí então ele pudesse reconstruir. Jeremias, no capítulo 20, ele é surrado por um sacerdote chamado Passur, e é amarrado num tronco como forma de castigo, por denunciar os pecados do povo, os pecados dos sacerdotes, os pecados do rei. A grande questão, irmãos, é que quando nós nos deparamos com a pregação do Evangelho, quando nós nos deparamos com a oposição a qual a palavra ela faz muitas vezes em relação às ações que as nossas vidas seguem, nós nos rebelamos. E nós precisamos ter atenção para que nós não venhamos caminhar pelas mesmas veredas as quais foram caminhadas por Judá, mas darmos ouvidos à palavra de Deus. Jeremias pregava de que Jerusalém iria cair diante dos babilônios. E Passur então ficou revoltado com isso. Mandou prender Jeremias, mandou surrar Jeremias e depois deixou Jeremias amarrado num tronco. Mas a grande questão é que os babilônios chegaram, que o rei Nabucodonosor chegou, e o rei de Judá, o rei que reinava em Jerusalém, ficou completamente desesperado. E ele manda então com que chamem Jeremias, para que Jeremias orasse a Deus e Deus os livrasse. Sabe qual é a palavra que Deus manda com que Jeremias voltasse para o rei? Eu estou quase fazendo com que as suas armas se voltem contra vocês mesmos. Olha só. Enquanto ele abandonou, enquanto eles desprezaram as escrituras, desprezaram as palavras do profeta, no momento em que eles viram a dificuldade, eles buscaram refúgio. E a palavra de Deus foi: eu tenho uma ira tão grande com vocês, eu estou tão irado com a sua atitude, eu estou tão irado com a sua postura, ó Judá, que eu estou quase fazendo com que as suas armas se voltem contra vocês mesmos. Jeremias então prega e diz que todo aquele que se curvar aos babilônios seriam salvos, e que o cativeiro, que aquela guerra a qual
Jerusalém estava vivenciando era obra de Deus. Deus havia ordenado com que aquilo acontecesse e que os babilônios estavam sendo a ferramenta para a justiça de Deus sobre a vida daquele povo. Jeremias, capítulo 21, do 1 ao 10, nos fala sobre essa invasão a qual os judeus vivenciaram pelos babilônios. Mas então, irmãos, o profeta Jeremias, ele passa por mais uma situação difícil. Porque por mais que ele dizia que o povo deveria se entregar aos babilônios, por mais que ele dizia que o povo não deveria resistir a esse processo de exílio, o qual o povo de Deus iria vivenciar, por mais que Jeremias dissesse que eles estariam ali durante um período de 70 anos, para que eles pudessem reaprender a viver, para que eles pudessem reaprender a servir a Deus, se levanta um outro profeta, chamado Ananias, e ele desfaz tudo aquilo que o profeta Jeremias havia pregado. Não, povo, não é isso não. Jeremias está exagerando. Em 2 anos, vocês retornarão para a terra prometida. Em 2 anos, o rei Nabucodonosor há de libertar vocês, para que vocês retornem a Jerusalém. Quando chegamos então no capítulo 29, Jeremias ele envia uma carta. E essa carta continha exatamente o que Deus tinha preparado para o seu povo. Deus escreve essa carta, ou melhor, Jeremias escreve essa carta conforme a palavra de Deus e envia para os homens que estavam ali, cativos na Babilônia, exilados na Babilônia. E nessa carta Deus estava dizendo para que eles pudessem se estabelecer naquela terra, para que eles pudessem formar as suas casas, formar as suas famílias, que eles pudessem progredir naquela terra, que eles não dessem ouvidos a falsos profetas, que viesse a amenizar o castigo que Deus tinha preparado para ele, e não só o castigo, mas o processo de reconstrução, o qual Deus havia preparado para eles. E que eles viveriam naquela terra por um período de 70 anos. O título da mensagem, irmãos, Exílio, um plano de Deus para o arrependimento. Israel viveu, ou melhor, Judá, foi necessário com que ela vivesse um processo de exílio, para que ela pudesse se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados e, mais uma vez, buscar a presença de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, que é parte dessa carta a qual Jeremias escreveu conforme Deus havia ordenado e enviado para o povo que estava exilado na Babilônia. Que nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança de um futuro. E então vocês clamarão a mim e virão a mim, e eu vos ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os estarei, ou melhor, e os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para que os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. Quando nós lemos essa parte da carta, a qual Deus está enviando por intermédio de Jeremias para aquele povo, nós percebemos, irmãos, que Deus, Ele disse ao povo
que estava cativo na Babilônia, que se eles se arrependessem dos seus pecados, que se eles se arrependessem das suas falhas, e se eles buscassem a Deus de todo o coração, Deus restauraria a vida daquele povo. Deus restauraria tudo aquilo que aquele povo havia perdido naquele confronto, o qual foi preparado pelo próprio Deus com os babilônios. Quando nós trazemos essa realidade para os nossos dias, Deus, por meio das Sagradas Escrituras, nos diz que o perdão, ele deriva do verdadeiro arrependimento. Quando nós nos arrependemos, quando nós compreendemos a nossa condição de pessoas falhas, de pessoas pecadoras, quando nós compreendemos que as nossas ações, muitas delas, entristecem a Deus, e não só compreendemos, mas geramos em nossos corações o arrependimento, e buscamos a Deus com sinceridade, Deus, ele derrama sobre a vida do teu povo, Deus derrama sobre a minha vida, Deus derrama sobre a sua vida o seu perdão. Mas qual foi de fato a intenção de Deus? Quais foram as estratégias as quais Deus utilizou para que o povo fosse restaurado nesse processo de exílio para o cativeiro babilônico? Em primeiro lugar, irmãos, o cativeiro dos judeus fazia parte dos planos de Deus. Tudo aquilo que aconteceu com Israel, os 70 anos que Israel, ou melhor, que os judeus, que Judá, estamos falando do reino do sul, os 70 anos que esse reino do sul, que a cidade de Jerusalém, ela passou cativa na Babilônia, foi plano de Deus. Deus, ele havia escolhido Israel como seu povo, Deus havia confirmado a dinastia eterna de Davi. No entanto, as atitudes do povo denunciaram que os seus corações estavam distantes de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós, como crentes nominais, dizemos que amamos a Deus, dizemos que servimos a Deus, mas as nossas atitudes dizem o contrário. As nossas ações, o nosso comportamento, o nosso vocabulário. Nós precisamos estar atentos para que as nossas ações de fato estejam em concordância com aquilo que as nossas palavras dizem. A lei judaica, até os dias de hoje, ela é muito clara sobre a exigência de exclusividade de Deus. E o povo estava servindo a outros deuses. Será que nós servimos tão somente a um Deus? Ou as nossas atitudes provam o contrário? Temos dedicado o nosso tempo, temos dedicado a nossa atenção, temos dedicado o nosso amor, temos dedicado todas as nossas forças a Deus? Quantas horas, ou melhor, quantos minutos, com os joelhos dobrados, nós passamos por dia? Quantos minutos conversando com Deus nós passamos por dia? Eu não tenho falado nem em horas. Quanto tempo nós passamos que não pegamos as Sagradas Escrituras para analisar, para ouvir Deus falar aos nossos corações? No passado, algumas famílias ricas, em resposta ao comportamento inadequado dos seus filhos, mandavam os seus filhos para os chamados colégios internos. Era uma forma de castigar os seus filhos e, consequentemente, educá-los. Eles viviam verdadeiros exílios. O exílio é você sair da sua terra para um local onde você não conhece. E você não poder retornar para a sua terra.
Era exatamente isso que os judeus estavam vivendo. Jeremias capítulo 29, verso 11, porque eu bem sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amados irmãos, Deus ele sabia exatamente o que estava fazendo. Deus não fez simplesmente, olha, eu estou com raiva dos judeus, eu estou com raiva de Jerusalém, e eu vou dar um castigo, eu vou pegar lá o rei da Babilônia, vou mandar com que ele pegue este povo, leve cativo para a Babilônia, em castigo. Não, não foi isso. Mas Deus havia arquitetado todas as coisas, Deus havia analisado todas as possibilidades, considerado todas as possibilidades, Deus havia planejado a restauração do seu povo por intermédio desse processo de exílio. A intenção de Deus não era escravizar os judeus, como os judeus foram escravizados no passado no Egito, não. Mas a intenção de Deus era fazer com que eles sentissem saudade de casa. A intenção de Deus era fazer com que eles sentissem saudade da sua presença. A intenção de Deus é fazer com que eles valorizassem aquilo que eles tinham em abundância, que era a presença de Deus e que eles não haviam valorizado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós temos essa presença de Deus em abundância e muitas vezes nós não valorizamos. Nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas e muitas vezes nós não valorizamos essa graça. A intenção de Deus, irmãos, era fazer com que eles sentissem saudade de casa. Salmos como o Salmo 130 e o Salmo 137 expressam esse propósito de Deus. Olha só o que é que nos diz o Salmo 130. Esse Salmo 130, ele foi escrito durante o exílio. Das profundezas eu clamo a Ti, ó Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os meus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem o Senhor subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor. Aguardo, Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero a sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, ó Israel, no Senhor, porque o Senhor há misericórdia e nele a copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Salmo 37. Às margens dos rios da Babilônia, nós estávamos chorosos, relembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, os nossos opressores pediam que nós fôssemos alegres cantando e entoando algum cântico de Sião. Como, porém, haveremos de entoar o cântico ao Senhor em terras estranhas? Percebe, irmãos, a intenção a qual Deus tinha de despertar nos judeus a saudade e a necessidade de, mais uma vez, viver na presença do Pai. Lendo tanto o Salmo 130 quanto o Salmo 137, me fez lembrar do meu período aí de colegial, uma poesia de Gonçalves Dias, chamada Canção do Exílio, que dizia assim: a minha terra tem palmeiras, aonde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
O nosso céu tem mais estrelas, as nossas várzeas têm mais flores, os nossos bosques têm mais vida, a nossa vida tem mais amores. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute dos primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste a palmeira aonde canta o sabiá. Canções do exílio. Gonçalves Dias aqui estava exatamente exprimindo a saudade que ele tinha da sua terra natal. Não diferente do Salmo 130 e do Salmo 137, onde os judeus estavam chorosos e pedindo a Deus que os levasse de volta para a sua presença. Mas, amados, Deus ele não negou resposta às orações dos judeus. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Deus ele não nega a resposta à sua oração. Deus ele está com os ouvidos atentos à sua oração. Jeremias capítulo 29, verso 12 ao verso 13, o texto nos diz: E então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A sua oração precisa ser sincera, a sua oração precisa ser dedicada. E esse era o plano de Deus. Levar os judeus a sentirem falta, levarem os judeus a se arrepender dos seus pecados e buscar mais uma vez a presença do Pai. Como se eles abordassem alguém, como se eles contessem a presença de alguém. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu ouvirei a vossa oração. Me busquem, e eu estarei disposto quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. É como se eles abordassem alguém. É como se eles estivessem tão desesperados. É como se eles estivessem tão ansiosos, tão necessitados pela presença de alguém, que esse alguém se compadeceria deles e daria ouvidos. É como numa conversa. Você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, e você fica muito empolgada com esse diálogo, você fica muito empolgada com essa pessoa, e essa pessoa acaba se empolgando também com o seu comportamento. E o tempo passa que vocês nem percebem. Essa é a ideia de conter a presença de Deus no meio deles. Essa é a ideia de conter Deus em uma conversa, de conter Deus em um diálogo. Eu acompanho um canal na internet que fala sobre cinema. E essa semana eu estava assistindo que o apresentador desse canal, ele teve a oportunidade de entrevistar aquele artista, aquele ator Jim Carrey, que fez o Máscara, né? Ele fez um filme agora no cinema, e esse apresentador teve a oportunidade de entrevistá-lo. E ele só tinha 4 minutos para fazer a entrevista. Mas ele estava tão empolgado com a entrevista, ele estava tão alegre com a entrevista, que o Jim Carrey permitiu com que esse tempo extrapolasse. Ele não ficou somente os 4 minutos, deve ter ficado ali uns 5 a 6 minutos, que passou em muito daquilo que era registrado em contrato. É essa a ideia, irmãos, de que a nossa empolgação, ou melhor, que a empolgação dos judeus, que a vontade dos judeus de estarem na presença de Deus, pudesse conter a sua presença. É essa a ideia que Deus tinha. Que gerasse em cada judeu a disposição interior de buscar Deus. A disposição interior de estar na presença de Deus. E muitas vezes nós desenvolvemos uma disposição interior, mas essa disposição interior ela é desviada para tantos caminhos.
mas não a direcionamos na busca da presença do Pai. Jeremias capítulo 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus estava gerando mais uma vez um relacionamento com o seu povo. Deus estava mais uma vez ensinando o povo a buscar a tua presença. Deus estava mais uma vez ensinando os judeus a servirem a Ele com santidade. Em obediência, irmãos, a essa profecia, a essa ordem do profeta Jeremias. Quando nós lemos, por exemplo, Daniel capítulo 9, 3, nós vemos Daniel em obediência. Eu me dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo em oração, em súplicas, em jejum e com panos de saco e cinzas. O profeta Daniel, enquanto Jeremias estava lá em Jerusalém, com a cidade completamente destruída, o profeta Daniel estava lá na Babilônia, obedecendo aquilo que Deus havia registrado por intermédio de Jeremias naquela carta. Ele estava prostrado, orando e buscando a presença do Pai. Salmo de número 145, verso 9, ele cumprirá o desejo daqueles que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. Deus, ele está disposto a nos salvar, irmãos. Deus está disposto a ouvir o nosso clamor. Cabe a cada um de nós compreendermos a nossa condição de pecador e buscarmos a presença do Pai, pois Ele está com os ouvidos atentos a ouvir as nossas orações. Jeremias capítulo 24, verso 7, e dar-lhe-eis um coração, para que vocês me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão um povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o vosso coração. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, que dediquemos as nossas vidas ao Senhor de uma forma completa. E foi essa a ação de Deus para os judeus lá, exilados na Babilônia, para que naquele local tão distante da sua terra natal, para que aquele local tão distante da presença de Deus, eles pudessem assim buscar ao Senhor ansiosamente. Deus, ele prometeu restaurar o seu povo. Verso 14, de Jeremias capítulo 29. Serei achado de vós, diz o Senhor, serei achado por vocês, e eu farei com que os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, vos ajuntarei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus estava dizendo: vocês retornarão para a minha presença. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós vivemos um processo de exílio. Nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da presença de Deus, mas Deus, ele não deixa de ouvir as nossas orações, pelo contrário, Deus, ele quer que nós busquemos a tua presença, que nós nos alimentemos da tua palavra, que nós nos fortaleçamos, que nós compreendamos a nossa condição de pobres, de miseráveis, de pecadores, porque assim somos. E Ele está disposto a derramar do seu amor sobre as nossas vidas. Aquele cativeiro, irmãos, duraria 70 anos, tempo suficiente para aquela geração que havia profanado Deus pudesse passar e que uma nova geração pudesse se levantar. Deus então prometeu que iria levá-los de volta para a Terra Santa, faria com que retornassem do ponto de partida, faria com que eles saíssem do estado de prisioneiros e retornassem a Jerusalém,
aonde Deus estaria ali junto com eles. Salmo de número 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Se você tem vivido alguma tribulação, se você tem vivido alguma situação difícil, se você tem cometido algum erro e você compreende que esse erro tem entristecido Deus, saiba que Deus está com os ouvidos abertos a ouvir a tua oração. Saiba que Deus está disposto a derramar sobre você o perdão, mas Ele exige que você se arrependa. Os judeus fizeram casas, os judeus casaram, os judeus formaram famílias assim como Deus havia ordenado. Como eles não tinham templo para fazer seus sacrifícios, pois o templo estava destruído lá na cidade de Jerusalém, eles criaram as chamadas sinagogas, aonde eles se reuniam, como nós estamos reunidos aqui, para estudarem a lei, para estudarem as Sagradas Escrituras, e que ali eles pudessem então conhecer mais a Deus, para que eles pudessem então se fortalecer como povo de Deus, aumentando cada dia o seu desejo de retornar para a sua presença de uma forma completa. A pregação da palavra tem essa função, de despertar em nós esse desejo de servir ao Senhor em plenitude, de dedicar toda a nossa vida, de dedicar todo o nosso tempo, de dedicar todas as nossas forças. "70 anos depois, eles puderam retornar para casa. Sabe quanto é que pode durar seu exílio? É só o tempo de você se arrepender e pedir perdão a Deus. Você não precisa, assim como Jerusalém, passar 70 anos. Mas o seu exílio pode terminar hoje. Ao retornar para casa, irmãos, o Salmo de número 125, ele foi escrito: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo, desde agora para todo sempre, porque o cetro da impiedade, ele não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel." Isso foi o cântico de alegria do povo ao retornar para sua casa. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim somos nós, irmãos. Quando confiamos em Deus, quando servimos em santidade, por mais que cometamos erros, nós precisamos ter humildade de reconhecer as nossas falhas, de reconhecer os nossos erros, de buscar a Deus, de pedir perdão a Deus e recebermos de volta o seu perdão. Nós podemos comparar essa experiência vivida por Judá como um homem que se rebela contra Deus, insistindo em seus erros, insistindo em seus pecados, não reconhecendo Jesus, não conhecendo o Senhor como Pai, como Rei, como Deus da sua vida. E esse comportamento, ele leva o homem cativo. Esse comportamento leva o homem a um estado de distanciamento de Deus. E quanto mais ele resiste, mais ele se distancia. E dependendo do erro cometido, irmãos, ele começa a perder tudo. Conheço pessoas que, por um erro que cometeu e não se arrependeu e não teve a humildade de reconhecer que estava errado, perdeu família, perdeu filhos, perdeu a presença de Deus na vida. Mas Deus, ele nos concede essa possibilidade de buscarmos Ele e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus erros. E assim como o Senhor restaurou Jerusalém, assim como o Senhor restaurou os judeus, que o Senhor possa restaurar a minha vida, para que eu possa mais uma vez
viver na tua presença em santidade. Irmãos, compreenda que muitas vezes o exílio é a oportunidade que nós temos para que nós possamos refletir sobre os nossos erros e buscarmos assim a presença de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Enquanto eu oro por você, eu quero chamar um ministério de louvor, onde estaremos cantando uma canção. Amado Deus, Pai de infinita graça, Deus de eterna bondade, mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença e agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor Deus tem se feito presente no meio do Teu povo. O Senhor Deus tem falado aos nossos corações por meio da Tua palavra, Pai. O Senhor Deus tem chamado a nossa atenção e corrigido-nos, ó Deus, quando necessário. Pois a Tua palavra diz, ó Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e pedimos que esta palavra, ela possa, ó Deus, transformar as nossas vidas. Que cada um de nós venhamos refletir, Senhor, sobre os nossos erros, venhamos refletir, Senhor, sobre os nossos pecados. Que cada um de nós venhamos nos arrepender, Senhor, daquilo que temos feito e temos nos distanciado do Senhor, aonde muitas vezes os nossos lábios confessam que Te amam, mas as nossas atitudes fazem completamente o contrário, assim como Israel estava vivendo, ó Deus. Mas o Senhor preparou, ó Deus, um processo de tratamento para aquele povo. E esse tratamento, Senhor, ele ficou muito claro para a Tua igreja nessa noite. Que o Senhor possa, ó Deus, perdoar a cada um de nós pelas nossas falhas. Que o Senhor Deus possa perdoar a cada um de nós pelos nossos pecados, Senhor. E que o Senhor possa permitir com que mais uma vez nós possamos viver em Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém.